Bem, pessoal, a partir de agora nós vamos estudar o movimento retilíneo uniformemente variado. Vamos estudar o conceito de aceleração, entender o que é e como se aplica, como faz alguns exemplos. Vamos estudar a função horária da velocidade e entender como a velocidade de uma partícula acelerada varia com o tempo. Vamos estudar também a função horária da posição e entender como o deslocamento, como ocorre a variação do deslocamento dessa partícula andando em linha reta sob a ação de uma aceleração. Nós vamos estudar também uma equação chamada de equação Torricelli, que é uma equação muito conhecida dentro da cinemática, que é essa que vocês veem a partir de agora, aqui embaixo. Então é isso que nós vamos estudar. Além disso, nós vamos fazer uma série de exemplos e exercícios de aplicação, onde nós vamos aplicar essas 4 equações, tá bom? Entender onde é que aplica uma, onde é que aplica outra e etc. Então fiquem atentos que a partir de agora esse é o conteúdo que nós vamos discutir. Bem, primeiro nós vamos estudar o movimento retilíneo uniformemente variado. Esse movimento ele ocorre em linha reta, é o primeiro detalhe. Quando ocorre em linha reta, eu quero dizer, por exemplo, considere que esse veículo seja uma partícula, tá bom? E ele vai andar apenas em linha reta, sem fazer curva, tá bom? Para esse veículo andando em linha reta, a velocidade dele varia com o tempo, ou seja, ele começa com a velocidade e essa velocidade vai aumentando ou diminuindo com o passar do tempo. Uma consequência disso é que esse movimento ele tem aceleração. Essa aceleração ela é constante e diferente de zero, tá bom? Então, nós vamos entender primeiro como calcula a aceleração e o que é a aceleração, tá bom? Vejamos só. Eu tenho aqui o exemplo de um veículo. Esse objetozinho aqui é o que a gente chama de velocímetro. O velocímetro é um objeto que calcula a velocidade, tá bom? E o que é que ocorre? Quando você aciona o acelerador, a velocidade desse veículo varia com o tempo. O que faz com que a velocidade varie é quando você aciona o acelerador. Ou seja, a aceleração, que é vista por essa equação, ela nos dá a variação da velocidade em relação ao tempo. Se eu estou no meu carro, na minha moto, e aciono o acelerador, por sua vez, a consequência imediata é variar a velocidade, tá bom? Então é isso que nós vamos estudar a partir de agora, a aceleração, que é a variação da velocidade em relação ao tempo. Está aqui a aceleração e vamos entender cada um dessas variáveis. O A, pessoal, é a própria aceleração, tá bom? Do veículo. Esse ΔV é a variação da velocidade e esse ΔT é a variação do tempo. Uma das coisas importantes que precisamos destacar a partir de agora é a unidade de aceleração. Eu vou copiar de vermelho aqui para vocês. Olha só, vejamos. A aceleração, como eu mostrei, ela é igual a ΔV, que é a variação da velocidade, sobre ΔT, que é a variação do tempo. No Sistema Internacional de Unidades, a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado, tá bom? Então, estando no SI esse problema, toda vez que você calcular a aceleração, você vai colocar a unidade, metros por segundo ao quadrado, beleza? O que é esse ΔV? Esse ΔV é o que a gente chama de variação da velocidade, que é a velocidade inicial do móvel, tá bom? E a velocidade final. Para você calcular o ΔV, você simplesmente pega a velocidade final e subtrai da velocidade inicial. ΔV, vou colocar aqui para vocês, ó, é igual a velocidade final menos a velocidade inicial. E o ΔT, por sua vez, ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Geralmente, a gente também encontra só um tempo, tá bom? Porque se você tem um tempo inicial e um tempo final, se você subtrair isso, por exemplo, você vai ter só um tempo qualquer. Esse tempo você vai dizer no problema, por exemplo, que o móvel anda durante 5 segundos, o móvel anda durante 20 segundos, o móvel anda durante 2 horas. Ou você pode encontrar um problema dizendo que o móvel parte de uma posição às 10 horas e chega em determinada posição às 10 horas e 15 minutos. Quanto foi a variação da velocidade? De 10 para 10 e 15, ele variou 15 minutos, tá bom? Então essa é a condição, beleza? Então, como foi visto aqui, a aceleração você pode medir naturalmente dessa forma, né? A aceleração é igual à velocidade final menos a velocidade inicial
dividido pela variação do tempo, que eu vou colocar só um t qualquer. Então, essa aceleração que nós estamos mostrando aqui para vocês é o que nós chamamos de aceleração média. Nós temos também uma aceleração instantânea, que nós não vamos estudar nesse momento, tá? Que é a aceleração em determinado instante. A aceleração média ou só aceleração, ela vai dar sobre um deslocamento. Você pega a velocidade final menos a velocidade inicial, que divide pelo tempo, que é o que está aqui mostrando para vocês, tá bom? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, entendendo esse conceito de aceleração. Vamos dar continuidade aqui. Bem, esse primeiro exemplo trata do seguinte, eu vou tirar aqui para vocês verem. Ele diz o seguinte, esse nosso primeiro exemplo. Um veículo em movimento retilíneo uniformemente variado, que é o MRUV, com velocidade de 5 metros por segundo, é acelerado e após 5 segundos, a velocidade passa a ser 20 metros por segundo. Qual a aceleração média desse veículo? Vamos entender um pouco mais o que é que esse problema quer dizer. Bem, eu tenho um veículo aqui que nesse determinado instante, agora, nesse momento, a velocidade dele é 5 metros por segundo. Então, o que é que eu faço? Eu aciono o acelerador. Após eu acionar o acelerador, 5 segundos após eu acionar o acelerador, a velocidade dele sai de 5 metros por segundo e passa a ser 20 metros por segundo. Qual foi a aceleração impressa nesse veículo? Esse é o nosso objetivo, tá bom? Entender como calcular essa aceleração. Vejamos. Aqui, no instante inicial, ou seja, no instante zero, a velocidade dele, a velocidade inicial, era de 5 metros por segundo. E aí ele acelera, 5 segundos após essa aceleração, a velocidade dele passa a ser 20 metros por segundo. Portanto, qual foi a variação da velocidade? Você vai pegar a velocidade final menos a velocidade inicial e subtrair pelo tempo. O tempo foi 5 segundos, né? Então, eu sei que calcular a aceleração, eu uso essa fórmula. A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. E aí, o que é que nós fazemos, né? Eu faço a velocidade final é 20, tá bom? Colocando aqui só os dados para vocês entenderem melhor. A velocidade inicial é 5 metros por segundo. E o tempo, ele diz no problema aqui, ó, é 5 segundos. 5 segundos. Como é que eu calculo a aceleração? A aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. O ΔV vai ser a velocidade final, que é 20, menos a velocidade inicial, que é 5. Se você não já conseguiu, né, entender como faz essa variação da velocidade, você coloca só o resultado, que 20 menos 5 dá 15, né? Dividido pela variação do tempo, que é 5 segundos. Então, 20 menos 5 dá 15, certo? E 15 dividido por 5 é igual a 3 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Que é a unidade de aceleração. Portanto, a aceleração desse veículo, nesse meu primeiro exemplo, é 3 metros por segundo ao quadrado. Esse é um problema muito comum que ocorre, né, nas aulas de física, as aulas iniciais, tá bom? Problema que ocorre sempre. Bem, como nós já estudamos esse exemplo, a partir de agora nós vamos estudar como a velocidade de um veículo acelerado ela varia com o tempo, tá bom? Então vamos lá, vamos para o próximo passo desse estudo. Bem, pessoal, então agora nós vamos estudar a função horária da velocidade, que é uma equação que nós chamamos usualmente de VOAT, que é essa daqui, ó. VOAT porque é V, que é a velocidade final, V0, velocidade inicial, a aceleração que nós aprendemos há um instante atrás como calcular, e T, que representa o tempo. Então é isso aqui que nós vamos entender, né? Aqui nós vamos entender como a velocidade de uma partícula andando em linha reta varia com o tempo. Isso é claro sobre a ação de uma aceleração. Essa partícula que eu falo para vocês pode ser um carro, tá? Esse carro ele é representado dentro da cinemática como um ponto material. É um objeto cujas suas dimensões são desprezíveis, tá bom? Seja um caminhão, seja uma moto, seja um elefante, um avião,
todos esses objetos são considerados ponto material dentro da cinemática, ou seja, apenas um pontinho. Beleza? Então, nós vamos entender agora como calcula essa equação, lembrando, né, primeiramente, que a aceleração ela é dada por ΔV sobre ΔT, onde ΔV é a variação da velocidade, ΔT a variação do tempo. Beleza? Vamos lá. Vou tirar essa equação aqui e vou colocar aqui do lado, deixar aqui em cima no cantinho. Beleza? Vamos lá. Então, a aceleração A é igual a ΔV sobre ΔT. Tá bom? Nós vimos que ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, que é representado por V bolinha ou V0. E a variação do tempo eu posso colocar só um intervalo de tempo representado por T. Então, dessa forma, eu tenho que a aceleração é igual à velocidade final menos a velocidade inicial sobre o tempo. Então, aqui eu posso fazer meios pelos extremos e vou encontrar aqui a velocidade menos a velocidade inicial é igual a t, ficar com V igual a V0 mais a t, que é justamente a equação que eu acabei de mostrar a vocês, né? Que é a equação que eu chamei de Voigt, beleza? Então, vejamos só o que eu tenho aqui, né? Eu tenho a equação do Voigt, que é V igual a V0 mais a t, eu vou dar nome a cada uma dessas variáveis. O V representa para a gente a velocidade final. Velocidade final. Tá bom? O V0 representa para a gente a velocidade inicial. O A é a aceleração, que já aprendemos a calcular, né, que está aqui do lado. E o T, por sua vez, é a variação do tempo ou simplesmente o tempo, que é o tempo de deslocamento do veículo, tá? Pronto, então está aqui o nome das variáveis, né, da nossa equação, que é a equação da Voigt. E como é que se faz os primeiros exemplos para esse tipo de estudo? É algo mais ou menos assim. A primeira ideia que a gente tem que fazer é entender como encontrar dentro dessa equação o que é a velocidade e o que é a aceleração. Por exemplo, se eu tiver aqui um veículo, vou colocar V igual a 5 mais 3t. E aí eu pergunto a vocês, o que é nessa equação que representa a velocidade inicial e o que é que representa a aceleração? E aí a gente tem que colocar no papel e escrever cada um desses. O que é que esse problema quer dizer mais ou menos? Eu vou colocar uma linha reta aqui para a gente entender mais ou menos o que é que essa equação quer dizer, essa especificamente falando. Vejamos. Eu tenho aqui uma linha reta, tá bom? E nessa linha reta, eu tenho um veículo, tá aqui o meu carrinho, que parte de uma velocidade inicial, V0, que é que eu li no problema, tá? É a velocidade inicial, ó, tá? O V0 representa 5, e a aceleração é representada por 3. Então, é um veículo que tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, e ele tem uma velocidade inicial, que eu chamo de V0, que é igual a 5 metros por segundo. Então, esse é o primeiro objetivo dos nossos problemas, identificar o que é a velocidade inicial e o que é a aceleração. O próximo passo é entender como a velocidade ela varia com o tempo. O que é que eu faço com isso? Eu já tenho aqui a equação inicial, né, que é V igual a V0 mais AT, onde o V0 é representado por 5 e o A é representado por 3. Um detalhe, tá? Eu coloquei essas unidades aqui porque esse estudo ele vai estar no SI, no Sistema Internacional de Unidades, onde a velocidade é metros por segundo, a aceleração metros por segundo ao quadrado, o deslocamento em metros e o tempo em segundos. Então, qual é o nosso objetivo a partir de agora?
entender como a velocidade desse objeto vai aumentando em relação ao tempo. Por exemplo, eu posso perguntar aqui, qual vai ser a velocidade dele ao passar de 2 segundos? Qual vai ser a velocidade dele ao passar de 4, 5, 6, 7, 8 segundos? Então, como é que eu faço esse tipo de problema? Entendendo essa parte inicial, que é um veículo que tem uma velocidade inicial de 5 metros por segundo, sendo acelerado, ou seja, você aciona o acelerador, seja numa moto ou no pezinho em um carro, e essa aceleração ela tem um valor de 3 metros por segundo ao quadrado. Como é que a velocidade vai aumentar? Como é que nós fazemos isso? O primeiro exemplo que eu vou fazer é calculando isso com um instante de 2 segundos, por exemplo. Como é que eu faço? Simplesmente eu tiro o t e coloco o valor dele, que é 2, né? Então eu faço assim, ó, v igual a 5 mais 3 vezes um tempo, que eu vou dizer que é 2 segundos. Então, como é natural, primeiro eu multiplico, depois somo, tá? Então, v vai ser igual a 5. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2, desculpa, 6 mais 5, 11. Qual é a unidade? Eu já supus de início que ele estava no Sistema Internacional de Unidades, então a unidade é metros por segundo, tá bom? Então, esse é o primeiro objetivo, os primeiros, na verdade, para essa série de exercícios que vai aparecer dentro da função horária da velocidade. É claro, vai ter exercícios mais complexos, mas esses são os exercícios iniciais, tá bom? Eu posso fazer mais um, por exemplo. Qual vai ser a velocidade dele ao passar de 4 segundos? Então, eu faço o seguinte. V igual velocidade inicial, que é 5, mais 3 vezes o tempo, né? Supondo que o instante seja 4 segundos, primeiro eu multiplico, tá bom? Então, eu faço 3 vezes 4, que está 12, e 12 mais 5, 17 metros por segundo. Tá bom? Então, qual é a ideia? Ele tem uma velocidade inicial de 5 metros por segundo, está sendo acelerado, essa aceleração é constante, com aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Ao passar de 2 segundos, ele estaria mais ou menos aqui com a velocidade, ao passar de 2 segundos, tá? Com a velocidade de 11 metros por segundo. E aí ele continua acelerando e ao passar de 4 segundos ele estaria um pouco mais à frente com uma velocidade de 17 metros por segundo. Bem, essas são as primeiras características desse tipo de exemplo, usando a equação que a gente chama de função horária da velocidade, né? Eu gosto de chamar muito ela de VOAT, que é V igual a V0 mais AT. Então vamos dar continuidade aqui, fazendo mais um exemplo com essa discussão aqui da função horária da velocidade. Vamos lá, vamos dar continuidade nos nossos estudos. Então, pessoal, vamos fazer mais alguns exercícios ou exemplos aqui, como queiram. O primeiro deles aqui diz o seguinte: um móvel em movimento retilíneo movimenta-se de acordo com a equação V igual a V0 mais 3t, com o espaço em metros e o tempo em segundos. Determine. Ele dizendo que o espaço está em metros e o tempo está em segundos, ele quer dizer que esse móvel, que se move de acordo com essa velocidade, que se move de acordo com essa equação, ou seja, que é a função horária da velocidade, ele está no Sistema Internacional de Unidades. Ele pergunta qual é a velocidade inicial e a aceleração na letra A. Na letra B, ele pergunta qual a velocidade desse veículo nos instantes 2 e 4 segundos, né? Primeiramente, para encontrar qual é a velocidade inicial e a aceleração é bem simples, acabamos de ver um exemplo muito parecido com esse, e é o seguinte, né? A função horária da velocidade é essa que eu coloquei aqui do lado para vocês, que é V igual a V0 mais AT. E a função no meu problema é V igual a 8 mais 3t. Qual é o valor da velocidade inicial e da aceleração? Isso para a letra A. Quanto vale a velocidade inicial? 8 metros por segundo, porque está no SI, né? E quanto vale a aceleração? O que está no lugar do A aqui? 3 metros por segundo ao quadrado. Pronto, a letra A já foi. A letra B ele pergunta qual a velocidade nos instantes
2 segundos e 4 segundos. Fazemos então um de cada vez. Primeiro, vamos calcular qual é a velocidade, letra B, no instante 2 segundos. Então, você tira o t e coloca 2, né? Olha só. V igual a 8 mais 3t. Vamos fazer primeiro para 2 segundos, beleza? Então, isso vai me implicar que V vai ser igual a 8 mais 3 vezes 2. 3 vezes 2 dá 6. E 6 mais 8 dá 14. Então, fica 8 mais 6. Então, a velocidade para t igual a 2 segundos é 14 metros por segundo. Vamos repetir esse problema agora para um instante de 4 segundos. Bem fácil também. Vejamos como é que faz. A fórmula é V igual a 8 mais 3 vezes t. Isso implica para mim que V vai ser igual a 8 mais 3 vezes o tempo, novo tempo é 4 segundos, né? Aqui, ó, está escrito no problema, 3 vezes 4. Então, V vai ser igual a 8 mais 3 vezes 4, 12. 12. Então, 8 mais 12 é igual a 20 metros. Tá bom? É um exercício bom, né? É um exercício de aplicação para fazer. Nós encontramos a velocidade inicial e a aceleração. E também nós calculamos a velocidade para os instantes t igual a 2 segundos e t igual a 4 segundos. Esse foi no primeiro exemplo. Vamos fazer mais um aqui. Esse outro exemplo diz o seguinte. Vamos ler aqui embaixo. Ele diz: um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelerado com aceleração escalar constante igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Qual a velocidade escalar em 5 segundos? O nosso primeiro passo aqui é escrever a função horária da velocidade, a qual nós já sabemos qual é, né? V igual a V0 mais AT. Ele diz o seguinte, que a velocidade inicial... Desculpa, ele parte do repouso, né? Ele fala aqui, ó, que a velocidade inicial... Pessoal, uma das coisas que a gente precisa checar é o seguinte. Quando eu digo que um veículo parte do repouso, quer dizer o seguinte, que a velocidade inicial dele é igual a zero. Tá bom? Então, é o que ele fala no problema. Um veículo parte do repouso. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele, o V0, é igual a zero. E ele diz que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é, qual sua velocidade escalar em 5 segundos? Vamos substituir essas informações na equação e ver como é que fica a equação para esse movimento. Vejamos só, olha, é V igual, a velocidade inicial é 0, mais a aceleração que é 4, vezes o tempo. O zero eu não preciso colocar, né? Então fica V igual a 4t. Então, a equação que explica a variação da velocidade desse veículo ao longo do tempo é V igual a 4t. E ele pergunta, qual é sua velocidade em 5 segundos? Então, você simplesmente tira o t e coloca 5, né? Então, fica V igual a 4 vezes 5. E 4 vezes 5 é 20 metros por segundo. Ou seja, a velocidade é 20 metros por segundo. Deixa eu marcar aqui, deixa bem destacado. Deixa eu subir mais um pouco, que vocês não estão vendo, né? É 20 metros por segundo aqui, ó. Tá bom? Beleza? Então, vamos continuar nossos estudos. Deixa eu tirar aqui essas coisas para a gente dar continuidade. Deixa eu tirar aqui. Então, agora nós vamos estudar a função horária da posição, que é essa equação aqui, ó. Não se assuste se você acha essa equação muito grande. Ela já é conhecida, só adicionamos mais um termo. Para você que já estudou o movimento uniforme, né, que é aquela equação do sorvete, no movimento uniforme você define velocidade, que é a variação da posição com o tempo, e lá você estuda a equação do sorvete, né, que é aquela equação S igual a S0 mais VT. Qual é a diferença entre essa equação e essa? Simplesmente você adiciona a aceleração
e mais um termo para o tempo, AT² sobre 2. Tá bom? E essa velocidade passa a ser a velocidade inicial. Então, essa equação aqui nós podemos chamá-la de sorvetão. Sorvete, né? AT² sobre 2, que é a equação sorvetão. Dando nome a cada um desses termos, o S é o espaço inicial, o S0, aliás, o S é o espaço final, o S0, espaço inicial, esse nós já conhecemos, né, que é a velocidade inicial, tempo, aceleração e tempo de novo. Então, adicionamos aqui simplesmente, que já conhecemos o V0, que é a velocidade inicial, já conhecemos o tempo e a aceleração. Aí aqui eu adiciono o espaço final, tá bom? Aqui o espaço inicial. Beleza, pessoal? Então, como a gente viu para a equação Torricelli, aqui o estudo é mais ou menos igual. É dado uma equação, por exemplo, aqui, ó, vou representar uma equação aqui para vocês. Só que lá na equação, como vindo na função horária da posição, só era dado a velocidade, aceleração e tempo. Aqui é dado velocidade, só que é a velocidade inicial. É dado também o deslocamento, né, a posição e o próprio tempo. Então, qual é o nosso objetivo aqui? Por exemplo, tá? Eu vou escrever aqui uma equação qualquer. S igual a 2 mais 4t mais 3t². Pronto. Pergunta-se nessa equação quanto vale a posição inicial, quanto vale a velocidade inicial e quanto vale a aceleração. Então, simplesmente você vai olhar. A posição inicial é o S0. O que é que está no lugar do S0? Posição inicial é o espaço inicial. Tá? O que é que está no lugar do S0? 2. Aí você vai lá e coloca 2 metros. O que me garante que é metros é que todo esse estudo que eu estou fazendo, ele está no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades. O que é que está no lugar do V0? Você olha para a equação, o que vai estar no lugar do V0 é 4. 4 metros por segundo. E o que é que está no lugar da aceleração? Olha só, eu tenho 3. Tá bom? Então não se confunde. A aceleração, por si só, ela não é 3. O 3 é o A dividido por 2. Porque o A aqui, ó, como vocês estão vendo, né? Vou marcar aqui, ó. O A ele aparece A dividido por 2. Então, o 3 é o A dividido por 2. Beleza? Então, qual é o número que eu divido por 2 que dá 3? Que é 6 metros por segundo ao quadrado. Com essa equação, nós podemos entender qual é o deslocamento de um veículo, de uma partícula, sendo acelerada com a variação do tempo. Por exemplo, deixa eu mostrar aqui um desenhozinho para vocês entenderem melhor. Entenda comigo o seguinte, né? Eu tenho aqui o meu veículo, beleza? E aqui, ó, esse veículo, vou colocar aqui uma linha reta, né? Para a gente entender isso aqui. E aí, ó, qual é a posição inicial? No instante zero, onde é que esse carrinho está? Ele está na posição inicial dele é de 2 metros. Nesse instante, a velocidade dele é 4 metros por segundo. Então, a posição inicial aqui desse carro é 2 metros, tá bom? A velocidade inicial dele é 4 metros por segundo. E a aceleração dele é 6 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, vale destacar que a posição ela vai variar, né? Ela vai variando com o tempo. A velocidade também ela varia com o tempo. E a aceleração aqui ela é constante. Esse é um dos detalhes importantes. Qual é a pergunta que podemos fazer? Qual vai ser a posição desse carro após, por exemplo, 2 segundos? Então, o que é que você faz? Você coloca a equação e no lugar do tempo você coloca 2 e faz algumas contas. Por exemplo, vamos lá, vou fazer essa conta aqui nesse cantinho. S igual a 2 mais 4t mais 3t ao quadrado. S vai ser igual a 2 mais 4 vezes, supondo que um instante, eu quero saber, ao passar de 2 segundos, qual vai ser
o deslocamento dele aqui, né? Supondo que em 2 segundos ele andou isso aqui. 4 vezes 2 mais 3 vezes 2 ao quadrado. Tem que fazer essa continha. S vai ser igual a 2 mais 4 vezes 2, 8, mais 3 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4. Então, faz S igual a 2 mais 8 mais 12. 8 mais 2, 8 mais 2 dá 10. E 10 mais 2, mais 12, 22 metros. Tá bom? Então, ao passar de 2 segundos, a posição inicial dele era 2 metros. Ao passar de 2 segundos, essa posição aqui, mais ou menos, vai ser um espaço igual a 22 metros. Não vou colocar aqui para não encher muito espaço. A mesma coisa a gente pode fazer para 3 segundos, para 4 segundos, 5 segundos, 1 hora, 2 horas. Sendo que, se você colocar no tempo em horas, você tem que converter para segundos, né? Porque tudo aqui está no Sistema Internacional de Unidades. E no SI, o tempo ele tem que estar também em segundos. Beleza? Então, essa é a ideia de como faz esse tipo de exemplo, né, de exercício. Eu vou mostrar outro, daqui a pouco vou mostrar outro exemplo para vocês, para a gente entender melhor como funciona. Mas essa é a ideia inicial. Se fosse, repito, se fosse 4 segundos, você colocava no lugar do T 4. Aí fazia 4 vezes 4, né, no caso 16, e fazia 4 ao quadrado, que também dava 16. E aí você multiplicava 16 vezes 2 e 16 vezes 3. Aliás, 16 vezes 4, né? Não, e aí você multiplicava 4 vezes 4 aqui, que daria 16, e fazia 3 vezes 4 ao quadrado, que dava 16, fazia as contas e dava um novo resultado. Vamos fazer mais um exemplo agora aqui, para a gente entender um pouco melhor essa ideia de como usar a equação do sorvetão. Vamos aqui fazer mais um exercício de aplicação, e esse exercício diz o seguinte: um veículo parte do repouso. Olha, parte do repouso quer dizer que a velocidade inicial dele é igual a zero, né? Mais uma vez. Um veículo parte do repouso em movimento retilíneo e acelera com aceleração escalar constante igual a 4 metros por segundo ao quadrado. Qual a velocidade e a distância percorrida por esse veículo em 3 segundos? Ou seja, esse problema ele pede mais uma vez a velocidade e pede também qual é o deslocamento dele em 3 segundos. Vamos lá, vamos fazer. Muito simples, tá? Primeiro detalhe, né? Para a velocidade, nós vamos usar a equação do Voigt. V igual a V0 mais AT. E para a posição, nós vamos usar a equação do sorvetão. S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Tá bom? Então, vamos fazer primeiro essa aqui. Primeiro, ele parte do repouso. Se ele parte do repouso, a velocidade inicial dele é igual a zero, né? E a aceleração é 4 metros por segundo. Veja só como é simples. 0 mais 4, que é a aceleração, vezes o tempo. Quanto é um tempo no meu problema? 3 segundos. Então, V é igual a 4 mais, vezes, na verdade, vezes 3, que é o tempo, né? 4 vezes 3, 12. 12 metros por segundo. Vamos encontrar agora a posição dele, né? Usando a equação do sorvetão. Primeiro, eu vou considerar a posição dele inicial igual a zero, tá? Ele vai partir de uma posição igual a zero. Sua velocidade inicial também é igual a zero. Então, só resta a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Vamos lá. Posição inicial, 0. Velocidade inicial, 0 vezes t. Mais a aceleração, que é 4, vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Beleza? S igual, o 0 eu não coloco, né? Aqui 0 vezes t também dá 0. 4 dividido por 2 dá 2. T ao quadrado. Então, S vai ser igual a 2 vezes, subir mais um pouquinho aqui, vezes 3 ao quadrado, que dá 9. 2 vezes 9. E 2 vezes 9 é igual a 18. Ou seja, eu coloquei 12, 18, tá? Ou seja, dá 18 metros. Então, numa condição como essa, em um veículo que parte do repouso com uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado,
Ao passar de 3 segundos, a velocidade dele é 12 metros por segundo e ele faz um deslocamento de 18 metros. E aí eu concluo mais um exemplo para vocês e vamos dar continuidade aqui aos nossos estudos estudando a equação Torricelli. Então, pessoal, agora nós vamos falar sobre a equação Torricelli. A equação Torricelli é essa daqui, ó. Torricelli foi um aluno de Galileu. Para falar um pouco sobre essa história, deixa para outro vídeo, que não é nosso objetivo agora, tá bom? Na equação Torricelli você vai escrever a velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Ela surge da junção dessas duas equações. Não é o nosso objetivo agora deduzir a equação Torricelli, mas eu posso fazer em outro momento, tá bom? Então, ela surge da junção dessas duas equações, você acaba isolando a velocidade final, tá bom? Observe que na equação Torricelli nós não é uma função, é uma equação de acordo com o tempo, tá? O tempo aqui ele é omitido nessas duas equações, beleza? Podemos dizer que ele está implícito, beleza? Todos os termos aqui nós já conhecemos. A velocidade final, velocidade inicial, a aceleração e o ΔS, que é a variação do deslocamento. E o ΔS, que é o deslocamento, que é o espaço final menos o espaço inicial, ou posição final menos a posição inicial. Vamos entender rapidamente aqui como faz algum problema usando a equação Torricelli, que é o seguinte. Eu vou separar aqui para a gente fazer, tá bom? A equação Torricelli, pessoal, como eu acabei de mostrar, ela é v quadrado igual a v0 quadrado mais 2a delta S, que é o deslocamento, tá bom? Bem, então vamos fazer um exemplo aqui rápido de um objeto que é solto de uma altura de um prédio de 20 metros a partir do repouso, sobre a ação da aceleração da gravidade, né? Que é g, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu vou tentar fazer uma ilustração rápida aqui, para a gente entender. Eu tenho aqui um prédio de uma altura de 20 metros. De 20 metros, tá bom? Então, ele é solto de uma altura de 20 metros sobre a ação da aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é, qual vai ser a velocidade desse objeto ao chegar ao solo? Para um problema como esse, onde não envolve tempo, envolve a aceleração e o deslocamento, ΔS, né? O deslocamento, que é igual a 20 metros, eu posso usar a equação Torricelli sem problema nenhum. Então, eu tenho aqui, ó, v quadrado igual, ele parte do repouso, tá? Se ele parte do repouso, como já sabemos, né, a velocidade inicial dele é igual a zero. Então, eu tenho aqui, ó, 0 mais 2 vezes a aceleração da gravidade, que eu vou substituir aqui por g, beleza? 2 vezes 10, que é o valor da aceleração da gravidade, vezes o deslocamento, que é 20. Aqui, ó, então, vai ficar v quadrado igual a 20, 2 vezes 10 vezes 20, que dá 400. E aí, eu não quero o valor da velocidade ao quadrado. Eu quero o valor da própria velocidade. Aí, o que é que eu tenho que fazer? Eu extraio a raiz de 400, e raiz de 400 é igual a 20. Portanto, a velocidade desse objeto ao tocar o solo, v, é igual a 20 metros por segundo, tá bom? Que é a velocidade dele ao tocar o solo. Bem, esse aqui é um exemplo de como usar a equação Torricelli. Eu vou trazer agora mais alguns exemplos para vocês entenderem aqui um pouco mais de aplicação de como funciona esse tipo de exercício. Bem, então agora vamos fazer um exercício envolvendo a equação Torricelli. E esse exercício diz o seguinte: uma partícula inicialmente a 2 metros por segundo, ou seja, quando ele fala inicialmente a 2 metros por segundo, ele quer dizer que a velocidade inicial dele é 2 metros por segundo. É acelerada uniformemente e, após percorrer 8 metros, que é o deslocamento, tá bom? Vai ser o nosso ΔS, alcança uma velocidade de 6 metros por segundo ao quadrado. Essa velocidade que ele alcança de 6 metros por segundo ao quadrado é a velocidade final. Nessas condições, sua aceleração em metros por segundo
ao quadrado aí tem 1 metro por segundo ao quadrado, 2 metros por segundo ao quadrado, 3 metros por segundo ao quadrado, 4 metros por segundo ao quadrado ou 5 metros por segundo ao quadrado. Qual dessas alternativas indica a aceleração do veículo? A equação Torricelli é essa daqui, tá bom? Vamos escrever a equação Torricelli, copiar os dados do problema e, obviamente, resolver o nosso querido problema, né, que envolve a equação Torricelli. Vamos lá. Vejamos. A equação Torricelli é v² igual a v0² mais 2a delta S. Quanto vale a velocidade final no problema? Ele diz que é 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado igual a velocidade inicial, 2 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é o que eu quero, vezes o ΔS, que é 8. Então, 6 ao quadrado dá 36, igual a 4, mais 2 vezes 8, 16a. Esse cara ele muda de membro, né? Muda de sinal, então eu tenho 36 menos 4 igual a 16a. 36 menos 4 dá 32, então eu tenho 32 igual a 16a. Vou continuar aqui desse lado, tá, pessoal? Veja só, eu tenho 36, aliás, eu tenho 32 que é igual a 16a. Ou seja, eu tenho que 16a é igual a 32, né? Ou seja, é igual, né? 32 igual a 16a. 16a é igual a 32, tá bom? Não precisa se preocupar com aquele muda de membro, muda de sinal. Então, aqui eu tenho que isolar o a para encontrar o valor dele. Então, vai ficar 32 dividido por 16, que é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a nossa aceleração A é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Vamos ver qual das alternativas. Vejamos aqui. Vejamos. Letra B. Letra B, a aceleração igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, então, com isso nós encerramos essa live, tá bom? Agradeço muito a todos e todas que participaram, tá bom? Fico muito feliz. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever, não esqueçam de inscrever-se nas nossas páginas, compartilha com os amigos, bota lá no grupo da família, sem querer, vai lá, coloca lá, tá bom? Sem querer, querendo, chega lá, pega o vídeo e coloca lá. Obrigado a todos e todas, estou à disposição. Inscrevam-se também. Sigam o nosso Instagram, eu vou colocar aí na descrição, tá aí na descrição o nosso Instagram, tá bom? E qualquer dúvida, pode chamar no Instagram ou pode se inscrever aí, pode deixar aí nos comentários, tá bom? Muito obrigado, um abraço e um beijo no coração de todos e todas. Valeu, física em toda parte com vocês.